Bom dia, irmãos. Eu agradeço a Deus e a Márcia pela oportunidade de hoje estar falando com os irmãos através do modo online. Busquei na Palavra de Deus, em alguns livros e revistas, o que falar. Encontrei na revista da Escola Dominical, que estudamos há alguns anos, da editora Didaquê, série Vida Abundante, uma lição muito pertinente ao que estamos passando no momento e quero compartilhar com os amados irmãos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nesta escola dominical, que possamos, ó Senhor, entender o teu recado para as nossas vidas e que, Senhor, possamos estarmos sempre juntos na promoção do consolo mútuo. Nos abençoe, nos guarde a todos aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, e que eu peço, Senhor, que a tua palavra seja semeada nos corações e que produza fruto abundante para a obra da tua igreja neste local. Nós te agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da lição é Consolação Mútua. A base que vamos estudar está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Uma das mais sublimes ações da vida cristã é, com certeza, a obra da consolação mútua. Confortar os tristes e abatidos é uma necessidade, principalmente nos dias atuais. Nós temos passado muitas provações, não só por causa da pandemia e o vírus que tem ceifado tantas vidas e deixado tantas outras com sequelas terríveis, mas também nestes momentos em que tantas pessoas têm sido vitimadas por mais diferentes problemas domésticos, de violência, morte de entes queridos, desemprego. É o momento de nos colocarmos na tarefa de consolar uns aos outros, que é extremamente necessário no convívio da comunidade cristã. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, lemos que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo escreve: Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meditando nestes versículos, podemos refletir que a consolação mútua promove a edificação da igreja. Quando os crentes se mostram sensíveis às necessidades uns dos outros, oferecendo conforto espiritual, apoio e amparo espiritual, o resultado é a edificação da igreja. Comunidades em que os membros reconhecem a importância da consolação mútua e a praticam,
certamente se tornam comunidades mais saudáveis, mais fortes, mais bíblicas, mais felizes. O espírito de solidariedade é essencial na vida de uma igreja. O Novo Testamento enfatiza fortemente a necessidade de os cristãos se conhecerem de modo suficientemente estreito e íntimo para poderem carregar as cargas uns dos outros, como está escrito em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lendo as mensagens das famílias da nossa igreja, quando foi pedido para apresentarem suas famílias em maio deste ano, pudemos comprovar que nossa amada igreja tem sido um oásis da graça de Deus, pois a nossa comunidade de fé é um lugar de aconchego, capaz de atrair e envolver aqueles que estão em busca de demonstração do amor cristão. Mas meditando na palavra de Deus, vamos refletir no segundo item da nossa lição, que é: na obra de consolação, somos apenas instrumentos do Senhor. O que precisamos entender que na obra de consolação somos instrumentos de Deus para promover alívio aos que sofrem. Mas a eficácia do nosso trabalho se deve à ação do Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Há duas questões que devemos ressaltar. O Deus Trino é a fonte de toda consolação. Através do profeta Isaías, o Senhor declara: Eu sou aquele que vos consola. Está em Isaías 51, versículos 12. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Jesus, ao se despedir dos discípulos, assegurou-lhes que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que permanecessem com eles. O Espírito Santo é, por excelência, o Consolador. Jesus diz, e está escrito em João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Assim, vemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo cooperam entre si para prover consolo aos seus filhos. Quanto a nós, somos apenas os instrumentos utilizados para comunicar o consolo divino àqueles que dele necessitam. Sendo assim, a tarefa de prover conforto aos que sofrem é por demais sublime, pois agimos na condição de despenseiros da multiforme graça de Deus, como está em 1 Pedro
capítulo 4, versículo 10. B. A Bíblia é um instrumento de consolação. Em Romanos 15, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Encerrando a nossa lição, podemos dizer que o consolo em meio às nossas necessidades neste mundo é algo imprescindível. Nos tempos de privação diante das provações da vida, o consolo que vem do Senhor, por meio de sua santa palavra e pelo Espírito Santo, é algo realmente indispensável. É esperança, é em função desse consolo que nos fortalecemos, nos enchemos de esperança e encontramos força e coragem para prosseguir na caminhada, apesar de todos os desafios da vida. Em Romanos 15, 5, diz: Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É a nossa oração. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe a todos nós. Amém.